Olá, pessoal! Chegamos ao dia 80 do nosso plano de leitura da Bíblia. E hoje a gente tem um desafio bem interessante pela frente. Vamos tentar conectar a história de um povo morrendo de fome no deserto, um jovem muito rico cheio de perguntas e um antigo filósofo. O que será que eles têm em comum? Olha, a resposta pode surpreender bastante. Bora descobrir juntos? Pois é, a pergunta que vai guiar a nossa reflexão de hoje é exatamente essa. Como é que essas três histórias, que parecem tão distantes uma da outra, se conectam? A chave para entender isso está num conflito que todo mundo aqui conhece muito bem. Aquela luta constante entre o que o nosso coração deseja e o que Deus de fato tem para nós. Então, para começar, bora lá pro deserto, acompanhar o povo de Israel no livro de Números. É aqui que a gente vai ver como um desejo que até parece inofensivo, o desejo por comida, acaba se transformando em algo que traz consequências bem sérias. E olha só que contraste maluco. O povo já está livre, mas de repente começa a sentir uma saudade da época da escravidão. E por quê? Comida. Eles ficam lembrando dos peixes, dos pepinos, das melancias, uma fartura que, na memória deles, parecia de graça. Mas, claro, esqueceram o preço altíssimo que pagavam por isso. E agora, em contraste, a liberdade vem com o maná, aquela provisão diária, um milagre de Deus. Só que o desejo por algo diferente faz com que esse milagre de todo dia pareça sem graça. Nossa, e essa frase aqui, ela diz tudo, né? Ah, se tivéssemos carne para comer. Pensa só, a gratidão pela liberdade que eles acabaram de conquistar foi totalmente engolida por causa de um desejo. A reclamação aqui vai muito além da comida. É uma rejeição direta àquilo que Deus estava dando e uma idealização perigosíssima do passado de escravidão. E aqui a gente vê o ciclo completo. Primeiro, vem a reclamação. Isso provoca a ira de Deus. E então acontece uma coisa surpreendente. Deus atende ao pedido. Só que ele faz isso de uma forma tão exagerada, mandando carne até eles não aguentarem mais, que o próprio desejo satisfeito se transforma na punição. A praga que vem logo depois só confirma a lição. É preciso ter cuidado com o que se deseja com tanta força. E olha, o problema desse desejo todo não era só comida, não. Logo em seguida, a gente vê os próprios irmãos de Moisés, Miriam e Arão reclamando também. Mas dessa vez o desejo era por status. Eles basicamente perguntam, ué, por que só um Moisés que fala por Deus? É a mesmíssima raiz do problema, a inveja e a recusa em aceitar o lugar que Deus deu a cada um. O coração insatisfeito ataca de novo. Bom, agora a gente dá um pulo lá para o Novo Testamento para encontrar outro tipo de desejo. Na história do jovem rico, o problema não é a fome, nem a inveja. É o apego a uma coisa que muita gente busca como segurança, a grana. O rapaz chega para Jesus com uma pergunta que, olha, parece super sincera. Ele não tem cara de ser uma pessoa má, muito pelo contrário. Ele diz que segue os mandamentos e parece que quer mesmo fazer a coisa certa para garantir a vida eterna. Ele está buscando o próximo nível. Só que a resposta de Jesus vai muito além de uma lista de coisas a fazer. Jesus não pede só mais uma boa ação. Ele pede tudo. Ele desafia o jovem a mudar completamente o conceito do que é tesouro, a trocar a segurança da grana pela aventura de seguir a ele. E aqui está o ponto crucial. E, sei lá, a parte mais triste da história. A reação do jovem mostra onde o coração dele realmente estava. Ele vai embora triste. Por quê? Porque o conforto das coisas que ele tinha era mais forte do que o chamado de Jesus. A riqueza que ele achava que o libertava era, na verdade, a corrente que o prendia. E essa imagem que Jesus usa do camelo e da agulha é radical de propósito, sabe? É para chocar mesmo. A questão nunca foi o dinheiro em si, mas o que ele pode representar, a autossuficiência. Aquela ideia de que eu não preciso de Deus, eu me garanto com meus recursos. É essa atitude que é o verdadeiro obstáculo para entrar no reino. Mas, e isso aqui é a virada de chave, a história não acaba nesse beco sem saída. Quando os discípulos ficam apavorados e perguntam então quem é que pode se salvar, Jesus dá a resposta que muda tudo. A salvação não depende da nossa força de vontade para se desapegar das coisas, mas sim do poder de Deus que pode fazer aquilo que para nós é simplesmente impossível. E essa ideia de depender de Deus, de que é Ele quem faz o impossível, nos leva certinho para a nossa última parada de hoje, o livro de Eclesiastes. Depois de ver o caos que o desejo e o apego podem causar, o sábio nos dá um caminho para ter paz. A sabedoria de aceitar que a gente não está no controle de tudo.
A sabedoria de Eclesiastes já começa com um belo banho de humildade. Basicamente, o que ele diz pra gente é: olha, você não vai entender tudo. Por mais que a gente se esforce para decifrar cada detalhe dos planos de Deus, a gente não vai conseguir. Essa busca por controle total é uma receita para frustração. Então, beleza, se a gente não pode controlar tudo, o que fazer? Bom, o sábio dá umas dicas bem práticas. Viva sua vida com integridade. Confie que Deus está no comando, mesmo quando tudo parece confuso. E, talvez o mais importante, encontre alegria nas coisas do dia a dia, na sua comida, na sua bebida, no seu trabalho. A verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em curtir as dádivas diárias, confiando em quem as dá. Ufa! Então, quando a gente junta essas três peças, a do povo no deserto, a do jovem rico e a do sábio, um desenho começa a aparecer, né? Não importa se o problema é o desejo por comida, o apego ao dinheiro ou a ânsia por controle, a raiz do problema é a mesma: um coração tentando encontrar segurança e alegria em qualquer outro lugar, menos em Deus. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para levar para o resto do dia, talvez da semana. Qual é a nossa carne no deserto? Qual é a nossa riqueza que nos impede de seguir a Deus sem reservas? O que nos deixaria tristes se tivéssemos que abrir mão? A grande lição de hoje é que a verdadeira liberdade não está em satisfazer todos os nossos desejos, mas em encontrar nosso maior desejo satisfeito em Deus. Bom, pessoal, espero que essa reflexão de hoje tenha feito sentido e ajudado de alguma forma. Se essa nossa jornada pelas Escrituras está sendo boa, não se esqueça de deixar uma curtida e seguir o canal Pneuma BR para não perder os próximos dias. A gente se vê amanhã.